Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Irmãos, quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado e que nós temos acesso à presença do Pai, é dessa presença que a Bíblia está falando, amém? Que nós possamos entender que na eternidade é disso que nós vamos usufruir, desse ambiente de graça, desse ambiente de amor, desse ambiente de quebrantamento e de poder, e que nós possamos entender também que não só na eternidade, mas que aqui e agora nós possamos viver na presença de Deus. Eu quero te convidar, você que pode, a abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, do versículo 1 ao 11. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Todos encontraram? Amém. Aqui Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem produzir fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Somente até aí, amém. Quero te convidar brevemente a fechar os seus olhos, para a gente fazer uma breve oração. Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de te conhecer, te cultuar, te adorar. Nós te agradecemos por poder não só ter a convicção da sua presença, mas também senti-la. E nós pedimos para que nessa noite a sua palavra chegue aos nossos corações, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa que tente nos atrapalhar. Que nada seja um óbice, que nada seja um empecilho para que a sua palavra alcance o nosso coração. E que o nosso coração possa ser uma terra fértil para frutificar aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Quantos aqui entendem que nós precisamos permanecer em Jesus e ter um relacionamento com Ele? Amém? Então hoje nós vamos falar sobre qual o motivo dessa necessidade de permanecimento e de relacionamento com Cristo. Se nós sabemos que devemos estar com Ele, permanecer nele, qual será o motivo? Por que nós sempre falamos que nós devemos nos relacionar com Cristo, estar conectado a Cristo? Então, através desse texto, nós vamos falar sobre os objetivos dessa conexão e as consequências dessa conexão com Jesus. Mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer uma breve introdução, porque nesse texto Jesus está falando sobre a videira que produz fruto. E ele diz no versículo 1 que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, e que esses ramos produzem fruto. E qual é o fruto? Nós sabemos que o fruto da videira é a uva, mas e o fruto do cristão? E o fruto nosso? Qual é o fruto que nós produzimos? E nós devemos nos lembrar o que a palavra nos diz, lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz,
a paciência, a misericórdia, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, o fruto de Deus. Então, quando nós falamos de frutificar, nós estamos falando desse fruto, porque esses 9 atributos são, na verdade, atributos do caráter de Jesus. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ter esse fruto do Espírito, o que ela está dizendo é que, através do Espírito Santo e através do relacionamento com Deus, os atributos do caráter de Jesus são repassados a nós. E através dos atributos do caráter de Jesus, que é amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós podemos frutificar, e com essa frutificação nós podemos servir e fazer boas obras. Então, quando nós falamos de fruto, nós não estamos falando apenas do servir, nós não estamos falando apenas da obra, porque nós podemos, por um certo momento e por um certo lapso de tempo, servir sem estar produzindo o verdadeiro fruto, que é ter o caráter de Jesus. Eu disse aqui de manhã que isso já aconteceu comigo, mas acredito que não aconteceu com você. Às vezes a gente entra tanto no automático de servir, e deixa o relacionamento com Cristo, que a gente começa a servir sem revelar os atributos do caráter de Jesus. Então, apenas ministrar o louvor não é o fruto completo. Apenas pregar a palavra não é o fruto completo. Apenas servir os voluntários não é o fruto completo. Porque o fruto completo é quando nós temos o caráter de Jesus e, através desse caráter, nós temos a capacidade de servir os outros em amor. Então, existe uma ordem das coisas. E a ordem é: primeiro nós nos conectamos com Cristo e recebemos o que Ele é, e depois nós servimos as pessoas com aquilo que Cristo nos deu. Porque é perfeitamente possível que a gente sirva sem se relacionar com Jesus. Você pode servir, você pode vir à igreja, você pode se encontrar com as pessoas e fazer boas coisas a elas, sem se conectar com Jesus. Mas é impossível você se conectar com Cristo e não servir as pessoas. Porque quando nós recebemos a vida dele, quando nós recebemos o caráter dele, não há outra coisa para fazer senão servir ao próximo, assim como ele serviu. Então Jesus, ele não apenas era, mas ele servia. Existia ato de amor, como a Carol bem disse. Então, que a gente possa entender que quando a gente fala de fruto, aqui nessa passagem a todo momento, primeiro nós estamos falando sobre ter e revelar o caráter de Cristo, para que consequentemente a gente possa servir assim como ele serviu. Amém? Dito isto, nós vamos falar hoje sobre como Deus, sendo o agricultor, e Jesus, sendo a videira, como que eles nos limpam e nos levanta, como ele nos poda nos momentos de necessidade, e como ele nos mostra que a única maneira de permanecer e frutificar é estando conectado a ele. Então, no versículo 2, Jesus começa dizendo que existe um tipo de ramo que ele está conectado a ele, mas esse ramo não é frutífero. Para que a gente possa entender literalmente o que Jesus está querendo dizer através dessa palavra, primeiro nós precisamos entender o que é uma videira. Porque todo o texto, do versículo 1 ao 11 que nós lemos, Jesus está usando a videira como exemplo. Então ele fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então, para que a gente possa entender de fato o que ele quer trazer para a gente com essa mensagem, é importante que a gente entenda o que a videira é, para que a gente possa se enquadrar naquilo que ele está dizendo. E a videira, ela é uma planta que nós chamamos que um tipo de planta, que está no tipo de planta trepadeira. É o tipo de planta que, se ela ficar perto de um muro, ela vai crescer e vai trepar no muro e vai subir. Se ela tiver um apoio, um galho, ela vai usar aquilo como apoio e vai crescer. Mas se ela não tiver um apoio, ela vai crescer, ela vai dobrar. E os seus galhos, os seus ramos, eles vão encostar ao chão. Porque é muito peso e muita força para que ela possa se sustentar sozinha. Então, o que acontece? Os agricultores, sabendo disso, geralmente utilizam de estruturas para que a videira possa estar amarrada e suspensa. Eles utilizam de arame, de madeira. Então existe uma estrutura artificial para que os ramos da videira, e não o tronco, porque o tronco ele nunca vai dobrar. O tronco, e aqui nós estamos falando de Jesus, ele sempre vai permanecer intacto. Mas os ramos, se eles não tiverem um apoio, eles podem se dobrar e tocar o chão. Então, eu preparei uma imagem, a primeira imagem, que para a gente realmente ter uma ilustração de que é essa videira. Como que essa videira funciona?
E aqui a gente vê que a videira, praticamente, ela começa na forma de Y ou de T. Ela tem o tronco e aí ela começa a ter os seus ramos. Mas percebam que atrás dos ramos existem os fios, os arames e a madeira para que esse ramo possa ser suspenso. Porque, pensa comigo, quando essa videira ficar mais madura e começar a produzir frutos, se esse tronco, se esses ramos não estiverem presos em algo, amarrados em algo, com o peso da frutificação, ele vai dobrar. E ele dobrando, ele vai encostar com essa ponta no chão. E se essa ponta encostar no chão, ela fica suja, se chover ela fica cheia de lama, ela necrosa e ela morre, e ela deixa de frutificar. Então, quando nós estamos falando da videira, que a gente tenha na nossa imagem, na nossa mente, essa imagem, dessa planta, dessa maneira. E dito isto, gente, não é aula de agronomia, tá? Vou voltar, até porque eu não entendo nada de agronomia. Vou voltar para o texto agora. Dito isso, Jesus ele diz que nós somos os ramos que estamos conectados na videira, no tronco. E ele fala o seguinte no versículo 2, que existe um ramo que está conectado a ele, mas não produz fruto. Ele literalmente diz o seguinte: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Quem que é ele? Ele é o agricultor, do versículo 1. E quem que é o agricultor? Que ele diz, é o Deus, é o nosso Pai. Então ele está falando que esse ramo que está conectado ao tronco, mas não produz fruto, ele corta. E aí, o que a gente pensa? Tá, então se Deus corta esse ramo, está querendo dizer que se eu sou crente e não frutifico, ele vai me arrancar da presença dele. Ele vai me cortar e vai me jogar fora. Aí nós pensamos, então o ramo que não frutifica e que ele corta, é na verdade o falso crente. É na verdade o crente que só vai na igreja, não frutifica, Deus pega, corta ele e joga fora. Ou então a gente pensa, não, esse ramo, na verdade, é aquele que vai perder a salvação. Porque ele não está frutificando, Deus vai cortar ele, vai arrancar ele e jogar ele fora. Mas a gente sabe também que, na verdade, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E eu também não sei nada de grego, como eu não sei nada de agricultura. Mas o nosso pastor entende muito de grego. E em uma conversa com ele, eu pude confirmar que, na verdade, quando a palavra diz que o agricultor corta esse ramo, o cortar, que foi traduzido da palavra airô, na verdade, a melhor tradução não seria cortar, mas levantar. Então, o que a palavra está dizendo não é que Deus arranca esse ramo, mas é que Deus levanta esse ramo. Assim como o agricultor sabe que esse ramo não pode encostar ao chão, porque senão ele não vai frutificar, ele vai ficar sujo, ele vai ficar infértil e ele vai apodrecer, o nosso Deus, que é um bom agricultor, entende que nós devemos ser levantados, limpos e amarrados para que a gente possa voltar a frutificar. O que eu quero te dizer é que o objetivo do nosso Deus, que é o agricultor, não é te arrancar da presença dele só porque você está sujo ou infértil. O objetivo dele, à luz da palavra, é te levantar, te limpar, te curar, cuidar de você para que você possa voltar a frutificar. Aí você fala para mim, então não existe um ramo que é cortado e lançado fora? É óbvio que existe. Mas nesse versículo específico, a gente tem que observar que o ponto central do versículo que Jesus diz é: todo ramo que, estando em mim. Ora, se nós somos cristãos, nós não podemos acreditar que, estando conectado a Jesus, nós vamos ser descartados. Porque, como ramos, nós somos valiosos demais para serem cortados e jogados fora. Porque, não é porque a gente é bom, mas é porque o preço que foi pago por nós foi muito caro. Foi o próprio sangue de Cristo que nos comprou. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vai descartar o sangue de Cristo. Quando nós permanecemos em Jesus, quando nós estamos conectados a Ele, o objetivo de Deus não é acabar com você, pelo contrário, é te trazer a vida de novo. A palavra nos diz, no próprio texto de João, um capítulo anterior, no capítulo 14, Jesus diz o seguinte, no verso 6, que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos nele, como ele diz nesse versículo 2, todo ramo que estando em mim não frutifica, nós não podemos ser arrancados fora. Nós somos levantados, nós somos curados, nós somos limpos e nós voltamos a frutificar. Esse é o projeto de Deus para nós. Só que o que a gente também deve entender
é que esse processo, ele causa dor. Esse processo ele é dolorido porque, às vezes, o ramo ele já maturou, então ele já está duro. Então, o agricultor, com todo o cuidado do mundo, tem que levantar esse ramo, tem que amarrar ele, tem que vir com inseticida, tem que limpar o ramo, tem que limpar as folhas que estavam no chão, tem que passar um remédio, tem que fazer a cura. E esse processo, às vezes, é um processo dolorido para o ramo. Mas o objetivo do agricultor, quando faz isso, não é matar o ramo. O objetivo é curar e trazer vida. Então, quando a gente estiver em uma situação de disciplina, de cura, de limpeza, que a gente possa entender que o nosso Deus não é o Deus que sente prazer na nossa dor, mas Ele é um Deus que sente prazer em nos ver frutificando através dele. Então, que o objetivo dele é que a gente possa voltar a viver e a frutificar, e não ficar no chão, sujo, mortos pelo pecado. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a importância de estar conectado em Jesus, que é a videira. Porque, como nós dissemos, a única coisa que impede Deus de arrancar esse ramo e jogar ele fora e desconectar ele da videira é porque ele está permanecendo nela. Mas existe um ramo, no versículo 6, que não permanece na videira. Esse ramo ele não está conectado. Então, quando esse ramo que não permanece, ele estiver sujo, quando esse ramo que ele não permanece, ele estiver mofando, necrosando, com doenças, com bactéria, esse ramo vai ser jogado fora. Nós entendemos que existe uma importância crucial de estarmos conectados em Cristo, independente se nós estamos limpos ou sujos. A gente não pode voltar ao pecado de Adão. Quando ele errou, ele se escondeu da presença de Deus. Nós não podemos ser como crianças que erramos e nos afastamos de Cristo. Nós devemos nos lembrar que, como bons cristãos, o que Cristo nos diz é: permaneça em mim, mesmo quando você errar, mesmo quando você estiver caído, mesmo quando você estiver sujo, porque aí sim, eu vou te levantar, eu vou curar você, eu vou trazer vida de novo para você. Então, que a gente possa entender que sempre que a gente cair, sempre que a gente se sentir como esse ramo infrutífero, esse ramo sujo, esse ramo sem qualidade, que a gente possa se lembrar: eu devo permanecer em Cristo, porque o Pai vai me limpar, o Pai vai cuidar de mim, e eu vou voltar a frutificar. Amém? Na sequência do versículo 2, Jesus também fala sobre aqueles ramos que dão frutos. Sobre esses ramos que dão frutos, Jesus disse que Deus, que é o agricultor, poda eles. Então, às vezes, até nesse momento, você estava pensando o seguinte: Carlos, eu acho que eu não me encaixo muito bem, porque eu não estou me sentindo nesse momento sujo, não estou me sentindo para baixo, eu não sinto que eu sou o ramo que está no chão, eu tenho sentido que eu tenho frutificado, eu estou saudável, então, até agora eu não me encontrei. Mas eu quero dizer que agora você vai se encontrar então, porque Jesus também fala desse ramo, que está frutificando, esse ramo que está produzindo fruto também. O que ele fala é que Deus tem uma poda para esse ramo. E voltando para a natureza da planta, a videira é uma planta que, quando ela começa a frutificar, ela tem muito vigor. Existe muita vida que vem do tronco e das raízes. Então, os ramos, eles recebem tanta vida, é tanta energia, que naturalmente eles começam a se multiplicar. E esses ramos começam a atrair ou criar folhas, gemas, brotos. Eles começam a, de fato, trazer coisas que não estão conectadas diretamente na videira, mas é o ramo quem produz. E o agricultor, sabendo que essas coisas drenam a vida da videira, drena a vida do ramo, ele vem podando tudo aquilo que é inútil para o ramo. Então, a natureza do ramo por si só é trazer com ele coisas que são inúteis, coisas que vão tirar toda a vida que a videira está levando para ele. E o agricultor, sabendo disso, ele sabe que não pode deixar a videira e os ramos crescerem ao seu bel prazer. O agricultor, sabendo qual que é a natureza dos ramos, isso eu estou falando do agricultor natural, tá, gente? O agricultor lá da roça. Ele sabe que se deixar os ramos crescerem da maneira que eles quiserem, desordenados, provavelmente eles vão frutificar pouco, porque a vida vai ser distribuída para muitas coisas que não têm conexão diretamente com o tronco da videira. Eu preparei uma segunda imagem, só para a gente conseguir ilustrar o que é uma videira antes da poda e o que é uma videira depois da poda. Eu sei que a qualidade está um pouco ruim, né? Essa videira é a mesma, tá? É a mesma videira. E essa videira já tinha passado por um período de produção, ou seja, já tinha sido colhidos os cachos de uva. Ela está entrando na sua segunda produção. E como eu disse, como ela cresceu, como ela frutificou, perceba o emaranhado de ramos que existe em cima dela.
Está dando para ver um monte de risco, um monte de galho um em cima do outro? Essa é a videira que produziu uma vez, mas que agora na sua outra produção está cheia de ramos que foram criados por eles mesmos. Na segunda imagem é a mesma videira, só que ela foi podada. O agricultor cortou todo aquele emaranhado de ramos que era desnecessário para a vida da videira. Perceba como ela está mais limpa. Tem praticamente 4, 5 ramos conectados ao tronco. E por que ele faz isso? Porque se ele deixar a videira, a planta, frutificar dessa forma, não vai ter vida suficiente para chegar em todos os ramos. E o fruto vai ser pequeno, vai ser um fruto ruim, vai ser um fruto amargo, sabe? Não vai amadurecer bem os cachos de uva. Mas se eles limpar e deixar a vida concentrada apenas nos ramos que são necessários, ele sabe que ela vai produzir muito mais do que uma videira que está suja. Então, voltando para o texto, quando nós falamos sobre isso, Deus, como agricultor, sabe que nós frutificamos, mas que quando nós frutificamos, nós trazemos conosco várias questões, vários ramos, várias plantas, que não vêm com o caráter dele, que não vêm condizendo com aquilo que ele é. A gente frutifica, mas ainda assim, existe algo que está conectado com a gente, que não está conectado com a videira, que tira, que suga a nossa energia e a nossa vida. E isso não é criado pela videira, é criado pelo próprio ramo. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Vou usar o Pedro Paulo de novo, cadê ele? Está ali. Vamos supor que eu sou do Ministério de Louvor, e eu estou servindo aqui na igreja, eu estou conectado com Deus, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão com Deus, eu estou servindo a igreja, eu estou ministrando o louvor, só que eu iniciei agora. E eu olho para o PP e eu falo, nossa, ele já tem tanto tempo de ministério, e eu começo a olhar para ele e falar, nossa, parece que a uva que ele está produzindo é tão mais roxa do que a minha. Nossa, parece que a uva que ele está produzindo é tão mais doce que a minha. Parece que a uva que ele está produzindo nem semente não tem, mas a minha parece que não está tão docinha e tão gostosa para usufruir. E aí, a gente começa a se comparar com o outro ramo que também está dando fruto. Mas essa comparação, ela não vem da videira. Essa comparação não faz parte do caráter de Cristo. A gente está frutificando, mas a gente está criando e trazendo algo em nós que não faz parte de Deus. Então Deus tem que vir e tem que podar isso. Ele tem que podar essa comparação. Para que o meu fruto possa ser tão doce quanto o dele, eu tenho que ser arrancado de mim mesmo. O meu próprio eu tem que ser tirado de mim. Da mesma forma, eu posso estar servindo aqui na igreja, e aí numa reunião, às vezes eu tenho uma conversa com o Will no meio de todo mundo, e o Will me dá uma resposta que eu não agradei. Ele me fala comigo de um jeito que eu falo, não gostei do jeito que ele falou comigo, não. E eu começo a criar dentro do meu coração uma situação que às vezes para o Will foi comum, para mim eu começo a criar algo que vai trazer ódio, que vai trazer rancor, que vai trazer o ranço, que vai trazer a amargura. E eu começo a olhar para ele, e toda vez que eu olho para ele, o sentimento vem de raiva. E aí eu começo a compartilhar com alguém. Eu chego do Júnior e falo, Júnior, nós somos muito amigos, a gente é muito íntimo, deixa eu falar um negócio, não conta para ninguém não, fica só entre nós dois. Você é meu irmão, você sabe como que é, né? Cara, tive uma situação com o Will, estou sentindo que, sei lá, não está certo, aconteceu alguma coisa de errado, o espírito não está batendo com o dele, e está um negócio muito estranho, e não sei o quê. E aí, no momento que o Will cair, que em algum momento ele vai dar um deslize, e em algum momento eu vou deslizar, né? Todos nós, eu acredito que nós vamos deslizar na caminhada com Jesus, eu vou chegar no Júnior e falar, te falei? Conhecia ele já sabia, Deus tinha até me mostrado quem que ele é já. Perceba que a gente está produzindo fruto, a gente está servindo, a gente está na igreja, mas está vendo que ainda assim a nossa natureza, assim como do ramo da videira, a nossa natureza traz coisas desnecessárias, que não fazem parte da vida da videira. Isso não faz parte de Cristo. É por isso que Deus tem que vir e tem que podar. Deus tem que vir e tem que podar a comparação. Deus tem que vir e tem que podar o orgulho. Deus tem que vir e tem que podar a prepotência, tem que podar a inveja. Ele tem que podar tudo aquilo que não faz parte do caráter dele, porque Ele não quer que a gente só frutifique, Ele quer que o nosso fruto seja gostoso, seja doce, seja bom, porque eu posso estar frutificando, mas se eu for essa pessoa que eu acabei de falar, meu fruto vai ser amargo demais, meu fruto parece que ele não vai ser maduro, é como se fosse uma uva verde, que você morde ela e está aquele azedo, parecendo um jiló. E aí quando eu sentar com o Júnior para conversar, o que eu vou entregar para ele não é o fruto doce,
não é o fruto bom da verdadeira videira, é esse fruto amargo. E o que Deus quer de nós não é que a gente entregue para o nosso irmão, para quem está do nosso lado, um fruto amargo, mas é um fruto de qualidade. E é por isso que Ele nos poda. A poda é necessária para o nosso bem. Assim como a gente falou que o levantar é para trazer vida para a videira, a poda é para que a gente continue em vida plena de Jesus. E não misturando a vida dele com os nossos erros, e as nossas individualidades e os nossos egoísmos. Então, nós devemos entender que a videira, ela tem apenas uma função. A função da videira não é produzir sombra, a função da videira não é produzir madeira para artefatos ou para móveis. A função da videira é frutificar, é dar uva. Essa é a única função dela. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa função, como os ramos que estão conectados na videira, é frutificar. E você não passa na frente de uma videira e vê os ramos comendo as uvas. Você nunca vai passar na frente da videira e vai ver o ramo da videira comendo a uva. A uva é para servir as outras pessoas. Então, quando nós produzimos fruto, não é para você se alimentar do fruto que você produz, mas é para que quem está ao seu lado possa se alimentar do fruto que Deus produziu através de você. Que a gente possa entender que quando eu produzo, é para alimentar o Wilgman, o Rafa, o Júnior, e a todo mundo, e a toda a comunidade, e as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa faculdade, da nossa escola, da nossa família. E é por isso que a gente tem que entender que o nosso fruto tem que ser doce, e é por isso que a gente tem que sujeitar essa poda. Porque o alimento não é para nós. O ramo recebe a vida da videira, e o fruto serve para alimentar as outras pessoas. Então, aquilo que você necessita, a vida que você necessita, vem de Jesus, que é a videira e que você está conectado nela. E aí, quando você produzir o fruto, é outra pessoa que vai estar se alimentando do fruto que Deus produziu através de você. Então, quando nós estamos em comunidade, quando nós vivemos nesse mundo, na verdade, nós estamos vivendo aqui para usufruir dos frutos uns dos outros. Enquanto você se alimenta da uva que o seu irmão está produzindo, ele se alimenta daquilo que você está produzindo também. É para isso que Deus nos criou e essa é a nossa função. Mas para isso a gente tem que entender que nós precisamos estar conectados em Cristo. Porque só através dessa conexão, só através dessa permanência na videira é que nós vamos ter a poda do agricultor. E só através da poda do agricultor é que o nosso fruto vai ter essa qualidade para que possa alimentar o outro. Amém? E como que a gente então se sujeita? E como que a gente é limpo? Como que essa poda, né, pode nos alcançar? No versículo 3, Jesus diz o seguinte: vocês estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado. A poda acontece quando nós nos sujeitamos à palavra, quando nós nos conectamos com a palavra de Deus. É a palavra quem nos limpa. É a palavra de Deus que é responsável por tirar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa individualidade. É a palavra quem vai nos mostrar que nós devemos frutificar para alimentar as outras pessoas. É através da palavra que nós vamos ter essa consciência. E é por isso que Cristo disse para os seus discípulos que eles já estavam limpos através da palavra que ele estava falando. Então que a gente possa se conectar com a palavra, com o entendimento que é através da palavra de Deus que eu vou ser limpo daquilo que não permite que eu produza fruto e fruto em abundância. É quando eu me submeto à palavra, é que o agricultor, é que o meu Deus e o meu Pai está cuidando de mim para que eu possa ser arrancado de mim tudo aquilo que drena a vida dele em mim. Toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, toda amargura, tudo isso é arrancado e é podado pelo agricultor quando nós estamos arraigados na videira. E aí, Jesus também deixa claro no versículo 7, o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Perceba que existe uma sequência lógica. Depois de você ser podado, ou depois de você ser levantado, depois de você ser limpo, depois dele falar para você que você é limpo através da palavra dele, ele diz então que tudo aquilo que você pedir vos será feito. E aí ele sabe que pode te dizer isso, porque quando você está conectado a Jesus, que é a videira, quando você entende qual é a sua função como ramo, quando você entende o que é o Evangelho, os seus pedidos vão estar de acordo com o coração de Deus, e não com o seu próprio coração e a sua individualidade. Ele sabe que pode te dizer que tudo que você vai pedir vai ser concedido, porque ele sabe que você não vai chegar em oração e falar: Deus, me conta qual que é o próximo número da mega da virada. Ele sabe que você não vai chegar e falar assim: Deus, eu quero morar lá no condomínio X, que o lote lá é R$1 milhão.
Deus, eu quero o carro do ano, porque eu vi uma pessoa com o carro do ano, e eu quero um vermelho, porque se não for vermelho parecido com a Ferrari, eu não quero. Ele sabe que os nossos pedidos não vão estar ligados somente às nossas individualidades. Ele sabe que a gente vai poder pedir e Ele vai nos conceder, porque a partir do momento que a gente entendeu que os nossos frutos são para alimentar, o nosso fruto é para alimentar quem está ao nosso redor, então o nosso pedido vai ser para que o nosso fruto seja doce, para que o nosso fruto seja bom. Então o nosso pedido vai ser: Deus, me ensina a amar como Cristo amou. Deus, que o Senhor possa limpar o meu coração e que eu consiga amar aquele irmão que eu acho que não é amável, mas eu sei que é, porque se o Senhor amou, então ele é amável. Que o Senhor possa arrancar de mim tudo aquilo que eu trago comigo, que me impede de produzir um fruto doce, para que os outros possam se alimentar. Que eu possa ter um coração humilde como o Senhor tem, para que seja prazeroso para as outras pessoas sentarem e se conectarem comigo. Então os nossos pedidos vão estar diretamente ligados ao coração de Deus. E é por isso que Ele diz: olha, se você pedir, vos será feito. Porque esses pedidos vão ser concedidos por Jesus, porque é através da oração que Ele vai nos transformar. Então, que as nossas orações possam estar de acordo com o coração de Deus. Que as nossas orações possam estar de acordo com o sentido da frutificação. Que tudo aquilo que a gente pedir possa servir ao outro. Que tudo aquilo que a gente pedir possa ser um meio de frutificar para a igreja, para os nossos familiares, para os nossos amigos, e não somente para nós. Porque o que nós precisamos já vem da vida do tronco. A vida que nós recebemos já vem direto da videira. Então que a nossa preocupação não seja a nossa própria vida, mas a vida de quem está ao nosso redor. E é por isso que Jesus diz: olha, não andem ansiosos pelo que é a vez de comer, que é a vez de beber, porque eu estou cuidando de vocês, o vosso Pai Celestial está cuidando de vocês. Em relação ao que você precisa, em relação ao que você vai ter ou não vai ter, não se preocupa, eu estou cuidando de você. Eu não estou dizendo que você não pode orar por você, irmão. Eu acredito que está todo mundo entendendo. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa oração, que ela possa ser pautada na comunidade, no senso de amor ao mundo, no senso de amor às pessoas que às vezes ainda não conheceram a Jesus, que não comeram um fruto gostoso ainda. Que a gente possa pensar o seguinte: existem pessoas que ainda não comeu uma uva doce, que é cara, que não vende em qualquer mercado, que não é de qualquer qualidade. Que a gente possa pensar que ainda tem muita gente comendo uva azeda, comendo uva ruim, de má qualidade, e que a gente possa pensar: eu sou o ramo responsável por produzir esse bom fruto através da vida de Deus, e que essa pessoa vai conhecer a videira através dos seus ramos e dos seus frutos. Quando a gente vê uma videira, dificilmente você vai conseguir identificar o tronco dela à primeira vista, porque o tronco da videira ele fica intacto, ele é plantado no meio do terreno, e ele fica ali, imóvel. E o que cresce são os ramos. É por isso que os arames são quilômetros e metros de distância, porque os ramos vão crescendo, e os ramos que estão conectados aos ramos vão crescendo. Então, quando você passa na frente daquela plantação de uva, vamos falar assim, daquelas várias videiras, você não consegue identificar onde está o tronco inicialmente. Se você quiser identificar onde está o tronco, o que você tem que fazer? Você tem que acompanhar o ramo. Então você pega lá no início do ramo e vai seguindo ele, vai seguindo, e uma hora você vai encontrar com o tronco. Isso nos mostra que, para que as pessoas, para que o mundo possa ver o tronco que existe, o Deus que existe, o Jesus que existe, ele tem que te seguir. Ele tem que seguir você que é o ramo, porque você vai mostrar para ele aonde o tronco está. Porque às vezes o mundo não consegue ver, a primeiro momento, quem Jesus é, quem a videira é, mas quando ela segue o ramo, quando ela segue os frutos, ela vai encontrar um tronco que emana vida, e muita vida. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não é porque ele se achava: não, eu sou muito bom mesmo, vocês podem me imitar. Não é isso. É porque ele tinha convicção de que ele seguia ao Cristo vivo, e quem seguisse o Cristo vivo através da vida dele, iria se encontrar com ele. Então que a gente possa, de verdade, ser esses ramos que vão levar as pessoas até o tronco, até a videira, que as pessoas possam nos acompanhar, que elas possam olhar para nós e falar assim: se eu seguir essa pessoa, eu sei que eu vou encontrar alguma coisa diferente, eu sei que eu vou encontrar uma vida diferente, eu sei que algo diferente vai acontecer. Porque quando João Batista discipulava André e mais alguns discípulos, ele sempre falava do Cordeiro que ia vir tirar o pecado do mundo.
E aconteceu que um dia, João Batista, junto com André, viu Jesus passando. E o que ele fez? Ele falou assim para o André, André, fica aqui do meu lado, vão querer te roubar de mim, você é meu discípulo, fica aqui pertinho. Não. Ele disse o seguinte, olha, aquele sim é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele é quem eu tenho falado o tempo todo. Vai, segue, fica com ele. Nós devemos apontar para as pessoas quem Cristo é. Nós devemos mostrar para as pessoas quem é Jesus. E quando a gente vê que as pessoas se encontraram com Cristo e viram a Cristo, fala assim, agora você vai. Eu já te mostrei quem Ele era. Eu já frutifiquei do seu lado. Você já comeu do fruto que eu frutifiquei. Agora você vai se conectar a Ele e você também vai dar fruto para que outra pessoa possa se conectar com você e assim sucessivamente. Não é isso que nós acreditamos? Não é no discipulado? Não é no caminhar junto? Que a gente possa ser esses ramos que vão levar as pessoas até Jesus. E que as pessoas sintam a necessidade de frutificar também. E que o fruto dela seja doce. Que sinta prazer em sentar ao seu lado e conversar. Que você não seja o crente azedo, mas que você seja o crente doce. Muito doce. Que vai causar um desejo nas pessoas de conhecerem essa videira que você está conectada. Em nome de Jesus. E no versículo 8, Jesus diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Irmãos, a glorificação de Deus vem através do fruto que a gente produz. É o que eu acabei de dizer. Quando as pessoas olham para o fruto, elas veem que você, sozinho, não é capaz de produzir isso. Elas vão entender que você, sozinho, não é capaz de ser tão bom como você aparenta ser. Elas vão entender que existe algo por trás que te faz assim. Existe uma força maior, existe um espírito que faz com que você produza esse fruto. Então, quando nós frutificamos e nós damos um fruto bom, nós estamos glorificando a Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Quando nós frutificamos, não é para que alguém chegue e fale assim, nossa, que ramo lindo e grande e poderoso. Que ramo gigantesco, como esse ramo é bom. Mas as pessoas apontam para a videira e para o agricultor. Como a sua videira é bem cuidada. Como a sua plantação é bem cuidada. Me ensina como você plantou e como você cuidou dessa videira dessa maneira. A glória não vem para os ramos, a glória vem para o agricultor e para a videira. Então que a gente possa entender que a glória, quando nós damos fruto e frutificamos, sempre será para Deus. Amém? E para a gente finalizar, partindo para a última parte, nós entendemos que é através de Jesus que nós somos levantados, é através dele que nós somos podados. E nós percebemos que o único motivo dessa poda e desse levantar é para que a gente possa produzir muito fruto. Mas a gente não pode esquecer o que o versículo 4 diz, que a única maneira de produzir muito fruto é estar conectado diretamente com Ele. Então, a intimidade com Jesus é que vai nos permitir que tudo isso aconteça nas nossas vidas. Não existe a possibilidade de tudo isso acontecer se a gente não está intimamente ligado à pessoa de Cristo. E aqui não é uma ligação por boca, não é uma ligação por instituição. Você é crente? Sou. Qual igreja você vai? Na igreja tal. Não é disso que eu estou falando. Isso é parte do permanecer em Cristo. Mas a essência de permanecer em Cristo é estar diretamente ligado na pessoa dele. Que a gente possa entender que é através do relacionamento com Jesus que nós crescemos, nós somos podados, nós frutificamos. E um relacionamento, assim como o relacionamento natural que você tem com seu amigo, com sua esposa, com seu conhecido, com seu colega de trabalho, a gente precisa de gastar tempo. A gente precisa de conversar, a gente precisa de falar, a gente precisa de ouvir, e a gente precisa se doar. Já viu como é chato você se relacionar com alguém que só quer falar e nunca te escuta? Você fica assim, aí você cansa, e já tem hora que você não está nem entendendo o que a pessoa está falando mais, e você está torcendo para ela não falar assim, então repete o que eu falei, porque você nem sabe mais. Ou então o contrário, você já sentou com alguém que você está querendo desenvolver uma conversa e a pessoa não conversa? Né? Eu acho que você que é cristão já passou por isso. Sabe quando você vai chegar naquela pessoa e fala assim, não, deixa eu criar um relacionamento com ela aqui, para que ela possa, né, se amalgamar a igreja e a célula, e aí você começa a procurar assunto, e tudo que você pergunta com a pessoa é, tipo assim, ó, você gosta de futebol? Não. Onde você trabalha? Na Algar. O que você faz lá? Faço parte das vendas. Quantos anos você tem? Tanto. E não desenvolve. A pessoa só quer te ouvir, ela não responde. Isso é chato. Então que a gente possa entender que o relacionamento com Jesus é uma pessoa.
E o nosso relacionamento tem que ser o seguinte: a gente deve falar com Ele através das nossas orações, mas a gente deve escutar Ele também através da sua palavra. E a gente deve se doar, assim como a gente se doa para um amigo, através dos nossos jejuns. Que a gente possa entender que as disciplinas espirituais, elas vão nos levar a um lugar de intimidade que vai permitir que a gente seja levantado, limpo, podado e cuidado. Que a gente não só ore, mas que a gente também leia a palavra. Que a gente não só ore e leia a palavra, mas que a gente também mostre para Jesus que a sua presença é tão importante para nós, que nós abrimos mãos de coisas que naturalmente também são importantes para nós. E que esse relacionamento vai produzir aquilo que Jesus espera de nós. No versículo 10, Jesus diz o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, a forma de permanecer em Cristo é através da Bíblia, é através dos seus mandamentos, que a gente possa de fato entrar nessa palavra, que a gente possa de fato viver a palavra de Deus e a Bíblia, para que a gente possa permanecer no amor dele. E Ele vai falar com você, Ele vai te limpar, Ele vai se mostrar para você através da palavra. Carlos, mas Ele também se revela para mim através de sonhos, através de impressões, através de palavras proféticas. Sim, também. Mas o que eu estou dizendo é que, não apenas dessa forma, mas a forma com que Ele diz que vai nos revelar, se revelar para nós, é também através da sua palavra. Então que a gente possa sentir um anseio pela palavra de Deus, que a gente possa sentir um amor pela palavra de Deus, que a gente possa sentir um desejo pela palavra de Deus. Assim como você está desejando nesse momento, pensando o que você vai comer depois daqui, se vai ser um sanduíche, se vai ser uma pizza, com quem você vai se encontrar, aonde que você vai, que na nossa mente a gente também possa desejar ardentemente o alimento do céu, que é a palavra de Deus. Que assim como nós desejamos o alimento dessa terra, assim como nós gostamos de comer coisas boas aqui nessa terra, que a gente também tenha um desejo e nutra um desejo por comer a melhor palavra possível, que não é aquela ministrada por mim, não é aquela ministrada por qualquer outra pessoa, mas é aquela ministrada diretamente através de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando você sentar e você gastar tempo com a sua Bíblia, tempo com Jesus, tempo com a palavra de Deus, Ele vai se revelar para você. Ele vai mostrar quem Ele é, Ele vai te podar, Ele vai fazer com que os processos sejam mais fáceis, não porque não é dolorido, mas porque você vai estar contente de estar com Ele, de estar sendo cuidado por Ele. O teólogo William Hendrickson disse que esperar que o ramo frutifique sem que permaneça em Cristo, que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo, é mais absurdo que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Ou seja, é melhor você acreditar que um ramo que é cortado da videira e jogado ao chão vai produzir uva por si só, do que você acreditar que você sem Cristo vai produzir algum fruto. A única maneira da gente produzir e ter o caráter dele é se relacionando com ele e permanecendo em quem ele é. E por fim, no versículo 11, Jesus diz que tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A única forma da gente ser plenamente alegre, completamente alegre, é se a alegria de Jesus estiver em nós. Não existe alegria plena, não existe alegria completa se a alegria da videira não está em você. E a alegria da videira só está em você, completamente em você, se você ouve e pratica essas palavras. A forma de você ser plenamente alegre, plenamente contente, é estar conectado com quem Ele é. E as pessoas podem dizer, Cristo não traz alegria para ninguém. Não traz, se não estiver permanecendo nele, Ele não traz mesmo não. Se não estiver conectado com Ele, Ele não vai te trazer vida. Ele só vai te trazer vida se você estiver conectado com Ele. Então, se nós permanecermos nele, a alegria dele vai estar em nós. E porque a alegria dele está em nós, nós vamos ser completamente alegres. Eu quero te convidar a ficar de pé. E quero trazer a nossa memória que, se você se sente infrutífero, se você se sente sujo, se você tem sentido que não está produzindo como deveria produzir, ou se você sente que eu já produzi por um tempo, mas hoje eu não produzo mais. Eu já tive um tempo em que eu dava muito fruto, mas hoje eu me vejo estéril, infrutífero. Eu quero dizer para você que se você permanecer em Cristo,
Deus, que é o nosso agricultor, vai te limpar e você vai voltar a frutificar. Deus não tem um projeto de te arrancar da videira, mas Ele tem um projeto de te restabelecer na videira, para que você possa voltar a ter vida. Quero dizer para você também que sente que está saudável, que está frutificando, assim como nós estamos, que você possa lembrar sempre que o fruto não vem de você mesmo. O fruto vem de Cristo. E só se estivermos conectados em Cristo, nós podemos nos sujeitar à poda, porque sem a poda o nosso fruto vai ser amargo. Vai ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. De longe parece que tem fruto, de longe tem folha, de longe é bonito, mas quando você se aproxima não tem nada. É maldição. Então que a gente possa entender que para permanecer nele, que para frutificar, para ter fruto doce, para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor, para alimentar a comunidade, para alimentar o mundo, para alimentar as pessoas que estão necessitadas, é essencial que a gente permaneça nele, porque sem ele nada a gente pode produzir. E que a gente possa entender que a única forma de permanecer em Jesus não é servindo para depois se relacionar, mas é se relacionando e depois servindo. Deus não espera que a gente simplesmente sirva muito ou faça muito, mas Ele espera que você se relacione muito com Ele, porque Ele sabe que se você se relacionar muito com Ele, gastar tempo com Ele, é inevitável que você vá servir, é inevitável que o seu serviço vai vir. Como eu disse, Jesus não apenas era Deus, mas Ele servia as pessoas com tudo que Ele tinha. Maratonas e maratonas, caminhadas e caminhadas durante horas e horas. O seu ministério era servir as pessoas, mas antes de tudo, Ele estava conectado ao Pai. Como Ele disse, permaneçam em mim, como eu permaneço nos mandamentos do meu Pai, como eu permaneço no amor dEle. Então que a gente possa entender que essa permanência, é essa palavra que vai fazer com que a gente frutifique e que a gente possa alimentar as outras pessoas. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Pai, que o Senhor realmente não apenas nos dê entendimento dessa palavra, mas nos ajude a praticar ela. Me ajude, Jesus, a me lembrar todos os dias que eu sou um ramo que deve permanecer no Senhor. Que naqueles momentos que eu me sentir sujo, impuro, infrutífero, o Senhor possa me limpar, Deus. E naqueles momentos que eu estou frutificando, que esse fruto não gere um orgulho em mim, porque o fruto não vem de mim, mas vem de Jesus. E que o Senhor possa podar tudo aquilo que nos impede de dar um fruto limpo, de dar um fruto bom. Nos ensine, Jesus, a nos relacionar com o Senhor. Coloque dentro de nós um fogo pela sua palavra, um fogo pela sua presença, um desejo de verdade por te conhecer através das Escrituras. Quebre todo o gelo que há em nós. Quebre toda a frieza, Jesus. Quebre tudo aquilo que nos impede de conhecer plenamente o Senhor. Nos encontre no nosso quarto, na nossa casa, nos nossos trabalhos, dentro dos nossos carros. Que nós possamos encontrar com o seu amor, Jesus, que isso possa mudar a nossa vida. Que a gente possa sentir prazer em se conectar com o Senhor. Que a gente possa sentir o que é ser plenamente alegre quando a gente sentir que a sua alegria está em nós. Jesus, que esses momentos não sejam raros, que eles não sejam pontuais, mas que eles sejam habituais. Que todos os dias o Senhor possa produzir dentro de nós um desejo de ler aquilo que o Senhor nos deixou, de ler as suas palavras, para que a gente possa frutificar plenamente. Por favor, Pai, nos ensine a ter um relacionamento sincero com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos chamou de amigo, mas que a gente também possa te chamar de amigo, que não seja uma amizade de mão única, mas de mão dupla. Que a gente consiga te tratar, Jesus, como um amigo fiel, como o Senhor merece ser tratado. Que a gente te dê honra, porque a gente sabe que o Senhor merece honra. Que o Senhor possa colocar no nosso coração que nós devemos gastar tempo com o Senhor, que nós devemos gastar tempo com um relacionamento com o Senhor. E nos ensina a te ouvir. Nós conseguimos falar e muitas das vezes a gente tem muita facilidade em falar, mas nos ensine a te ouvir, Jesus. Nos ensine a parar o que nós estamos fazendo para ouvir o seu coração, para te conhecer, e que a gente te ouça através da sua palavra, que a gente te ouça através de sonhos, através de visões, através de revelações, que a gente te ouça de toda maneira possível, que a gente te ouça através do nosso irmão que está frutificando, que a gente possa se alimentar do fruto um do outro, porque nós sabemos que quem produz esse fruto é o Senhor, e que esse relacionamento possa ser a base das nossas vidas.
que nada mais importe, que a gente construa de fato a nossa vida em cima do Senhor, e que isso seja tudo para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Diga isso a Ele essa noite. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Permaneça com seus olhos fechados. Nós cremos que nessa noite Deus está levantando ramos para que voltem a frutificar. Deus está limpando pessoas para que produzam ainda mais frutos. Mas como igreja nós também cremos que Jesus pode fazer nascer novos ramos, novos nascimentos espirituais. E tudo isso acontece por obra do Pai, que é o agricultor. É Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem dá a vida. Portanto, no seu lugar de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Ainda de olhos fechados, aí onde você está, eu quero perguntar se você se identificou com essa oração. Se você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração entregando a sua vida a Cristo Jesus, se identificou com ela, erga a sua mão aí onde você está. Porque somente Cristo pode nos fazer um ramo ligado a Ele. Só Ele nos dá uma nova vida, só Ele nos dá a eternidade. E fora da videira não há vida. Fora da videira não há alegria completa e verdadeira. Somente nele. Bom, sendo assim, eu creio que todos nós temos certeza da salvação. Quantos aí estão conectados à videira que é Jesus? Então você pode sim desfrutar de uma alegria completa e verdadeira, porque essa é a promessa do texto bíblico. Se você permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, certamente a sua alegria vai ser completa. A nossa alegria não está em bens, não está em patrimônios, não está no governo, não está nas circunstâncias. A nossa alegria vem daquele que nos derrama vida, que é o próprio Cristo, é a própria videira verdadeira. E como eu disse de manhã, é tempo de frutificação. É tempo de frutificação, assim como nós aprendemos nessa noite. O fruto, que é o caráter de Cristo, que você vai produzir com abundância, vai alimentar muitas pessoas que estão à sua volta. E que nesse ambiente de comunidade, já que todos nós somos chamados a frutificar para a glória do Pai, que é o agricultor, eu creio que dessa frutificação o Pai vai trazer vinho novo sobre a igreja, o próprio derramado do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas casas, no nosso meio.
a partir desse momento em que cada um de nós decidir permanecer em Jesus. O ramo não precisa fazer força para frutificar. A única ação do ramo é permanecer enxertado. E quando isso acontece, a frutificação ela é espontânea. Que assim seja nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Construir minha vida.